Dona de casa de 64 anos é covardemente agredida durante um assalto. E o agressor é um adolescente de 15 anos. Mulher é esfaqueada e o marido é preso como principal suspeito. Ele não deixou ninguém fazer o socorro. Colocou ela dentro do carro e levou para o hospital. Mesmo assim, foi preso. Uma cena que provocou pânico em Linhares. Um bebê fica tranquilo sentado no parapeito da janela. Como isso terminou? Já já eu te conto. Crise, desemprego, contas atrasadas, tudo caro. Vai dizer que esse monte de problema não bagunça o emocional da gente. O supermercado me deixa estressada, a feira me deixa estressada, porque qualquer lugar que você vai está tudo muito caro. Essa avalanche de coisas ruins fez crescer e muito a procura por remédios antidepressivos. E em tempos de dinheiro curto, tem muita gente perdendo o preconceito. A venda de roupas usadas aumentou. A reforma de imóveis também virou saída para muita gente. Eles não enxergam, mas também têm direito a conhecer bem os seus direitos. E nesse caso, sem a ajuda de ninguém. O site criado no estado que traduz para linguagem especial conteúdos importantes para todo cidadão. Falar de alimentação correta gera um monte de dúvidas. Será que é mito ou verdade? O leite é a maior fonte de cálcio. Mito ou verdade? Açúcar é melhor do que adoçante. Ovo tem muito colesterol. Café faz mal à saúde. Mito ou verdade? As respostas já já no quadro Nutridicas. Tudo isso está no Tribuna Notícias, primeira edição deste sábado, 23 de abril. Fique com a gente. Boa tarde. A gente começa o TN deste sábado com um caso absurdo de violência. Uma dona de casa de 64 anos foi agredida de forma covarde durante um assalto. E sabe quantos anos tem o rapaz que agrediu a senhora? 15 anos. Veja aí. A dona de casa de 64 anos ficou bastante machucada. Ela levou 6 pontos na cabeça e quebrou o braço. A mulher também ficou ferida no joelho e no pescoço. Os filhos dela ficaram indignados com a situação. É muito triste você acordar, ver sua mãe toda machucada, entendeu? A impunidade cada vez está ficando mais violento. Não só que a pessoa querer assaltar, mas também machucar. Os ferimentos foram provocados por este adolescente de apenas 15 anos. Ele estava com esta réplica de arma e agrediu a dona de casa para roubar a bolsa dela. O assalto aconteceu bem aqui nesta rua, no bairro Dom Bosco, em Cariacica. A vítima seguia para um salão de beleza quando foi abordada pelo adolescente, que estava acompanhado de uma criança de apenas 8 anos de idade. Ele veio, aí me falou para aí eu perguntei o que ele queria. Aí ele sacou da arma, veio para cima de mim, aí eu falei com ele, só tenho R$10 na bolsa. Aí, quando eu virei, que eu custei da bolsa, ele me deu a primeira coronhada. Aí eu balanceei, não caí, ele deu a segunda, eu caí. A vítima foi socorrida pelos familiares e levada para a unidade de pronto atendimento de Alto Lage. No local, a família teve que enfrentar mais uma dor de cabeça. Infelizmente, nenhum material básico, gás e algodão para fazer o curativo, para fazer a sutura na cabeça dela, não tinha. O adolescente foi preso pouco depois do assalto. Ele confirmou que já havia sido preso em outra ocasião por tráfico de drogas. O rapaz também confessou o crime e tentou justificar a agressão covarde. Não agredi porque ela reagiu. O que você fez com ela? Dei uma coronhada só, senhor, só isso, mais nada. Até cheguei a falar para ele, falei, menino, pega a igreja, vai para a igreja. Não fica nesse mundo, não. Ele falou assim, não, eu sei onde você mora, eu vou voltar para te acertar as contas com você. Eu tô com medo, tô com muito medo. Porque eu moro sozinha, né? Que absurdo, né? A gente fica indignado mesmo. Olha, a gente também quer pedir à prefeitura que verifique essa falta de material básico na unidade de saúde de Alto Lage, né? Uma cena provocou pânico no centro de Linhares ontem. Vejam só, um bebê estava sentado no parapeito de uma janela sem proteção alguma. A foto foi feita por um vizinho do prédio. A criança fica na janela por 15 longos minutos. As pessoas ficaram desesperadas e arrombaram a porta do apartamento. Conseguiram pegar o bebê, que tem menos de 1 ano. Ele estava sozinho no apartamento,
junto com o irmão, uma criança também. Os dois foram levados para o conselho tutelar e serão entregues a familiares. A mãe, que deixou os filhos sozinhos, vai responder por abandono de incapaz. Agora, infelizmente, mais um caso de agressão à mulher. Uma jovem de 28 anos estava no ponto de ônibus quando começou a ser agredida com tapas, socos e até uma facada. Quem fez tudo isso? Geilson Ferreira conta pra gente. No local onde o crime aconteceu ficaram as marcas da violência. A mulher de 28 anos foi esfaqueada nesta rua, no ponto final do ônibus. O crime aconteceu ontem à noite no setor B, do bairro Planalto Serrano, na Serra. Segundo testemunhas, a mulher estava no ponto de ônibus quando começou a ser agredida pelo próprio marido. Ele dava tapas e socos nela. Como se não bastasse, o homem ainda deu uma facada na barriga da própria mulher. E mesmo ferida, ela veio caminhando até este ponto da avenida principal do bairro. Aqui, um morador de carro se ofereceu para socorrê-la. Ele chegou a colocar a mulher dentro do veículo, mas o agressor veio aqui e impediu o socorro. O suspeito, identificado como Alessandro Nascimento Lima, de 24 anos, colocou a mulher dentro do próprio carro. Ele a levou para a unidade de pronto atendimento de Serra Sede. Segundo a polícia, no local, o suspeito sussurrava ao ouvido da vítima, tentando intimidá-la. A mulher foi transferida para o Hospital Jaime Santos Neves, também na Serra. Funcionários contaram à polícia que ela chegou dizendo que foi esfaqueada pelo próprio marido. Alessandro foi preso em flagrante e trazido para a delegacia da mulher em Vitória. Ele negou que tivesse esfaqueado a mulher, disse apenas que prestou socorro. Mas, segundo testemunhas, no momento em que cometeu o crime, Alessandro disse que só não matou a mulher porque a rua estava cheia. Ele foi autuado por tentativa de homicídio e encaminhado ao presídio de Viana. Isso aí. E olha, a mulher esfaqueada está sendo atendida no hospital na Serra. Tempos de dinheiro curto, o jeito é a gente procurar alternativas mais em conta, né? O reaproveitamento nunca esteve tão em alta. Não é à toa que o movimento nos brechós aumentou. Roupa usada sim, uai, por que não? E quando a casa precisa de um móvel novo, uma reforma pode gerar uma boa economia, viu? Para quem trabalha com isso, a crise, tá passando longe, olha aí. A Gilceia precisava de um jogo de mesa novo, mas a grana estava curta. Aí ela olhou para o que já tinha em casa e achou melhor reformar as cadeiras. Não é que deu certo? Ficou tudo do jeitinho que a Gilceia queria e ela ainda fez uma baita economia. Se for comprar um jogo hoje com 4 cadeiras, a faz de 600 a 800 reais. Então a reforma ficou por 200. Então, bem mais em conta. Tem muita gente seguindo pelo mesmo caminho. No ateliê do seu Atanásio, as vendas de móveis caíram. Mas, em compensação, a procura por reformas aumentou bastante, uns 70%. Aumentou porque a pessoa vai comprar um móvel de 2.000, pega o próprio móvel que está lá, que custa 2.000, eu faço por 500, um móvel novo, né? Recupero todo o móvel por 500, 700 reais. Usando só a estrutura, né, do móvel que já tem. Mas não caiu a venda por completo, mas caiu, vamos dizer assim, uns 70% do móvel novo, né? Agora, se tratando de reforma, aumentou uns 80%. Seu Atanásio faz um trabalho milenar. Usa cipó nativo e material sintético para fazer e reformar móveis. Desde que aprendeu a arte de tecer lá no Nordeste, nunca mais deixou de entrelaçar fios. Crise para ele, só mesmo de mão de obra. Esse serviço tem até demais. Só não tem mão de obra porque profissional nesse ramo, no Espírito Santo, é muito difícil. É mais no Nordeste que tem. A ordem é mesmo reaproveitar, reformar e consumir de forma consciente. Quem torcia o nariz para coisas usadas acabou se rendendo. Esse brechó aqui na Praia do Canto é um exemplo disso. De uns meses para cá, o número de clientes dobrou. O brechó segue na contramão da crise. A demanda cresceu tanto que o negócio deixou de ser familiar. Foi preciso contratar funcionários para dar conta do atendimento. Aumentou tanto a procura por roupas, bolsas e sapatos usados, quanto o número de pessoas que vai até o brechó para deixar alguma coisa para vender. O que aumentou mesmo foi o número de fornecedores. As pessoas estão precisando se desapegar mais para poder achar uma nova fonte de renda, um valor extra para poder integrar no seu orçamento. É bom para todo mundo. Enquanto uns ganham dinheiro se desfazendo de antigas peças, outros economizam comprando roupas de qualidade
qualidade e com precinho que cabe no bolso. Pessoas estão procurando uma forma sustentável, mais econômica de comprar, porque é necessário, a pessoa não consegue deixar 100% de comprar, então ela vai se adaptando ao momento econômico que a gente está passando e procurando alternativas mais viáveis. Hoje o estoque do brechó tem mais de 3.000 peças. O espaço é a antiga casa da família. Num momento de dificuldade financeira, a Neila encontrou um caminho e deu a volta por cima. Essa fase tem sobrado muito ponta de estoque nas fábricas, nas lojas. As pessoas não estão conseguindo vender toda a coleção. E nesse momento eu entro negociando o preço mais enxuto. Se ela tem só R$50 para vestir um look para eu casamento, nós vamos encontrar um look, um sapato nesse orçamento. A gente atende o orçamento da cliente. Olha, para achar o brechó no Facebook é só procurar por Espaço GND. E o contato do seu Atanásio dos Móveis é o 3019-3468. 3019-3468. Mas a maioria mesmo está, gente, passando aperto, viu, nesse momento difícil do Brasil. Por todo lugar só se fala em crise econômica, gente desempregada, dificuldade para pagar as contas. E aí a gente acaba ficando com o emocional abalado, com certeza. Sabia que a procura por antidepressivos aumentou e muito nos últimos meses? Mesmo em meio a tanta turbulência, existem aqueles que ainda insistem em dizer que ela não existe. Mas a verdade é que a crise tem tirado o sono de muita gente. Pela rua, o que mais se vê é gente estressada pela falta de dinheiro. O supermercado me deixa estressada, a feira me deixa estressada, porque quanto é lugar que você vai, está tudo muito caro. A situação é um pouco difícil, né? Estão passando uma crise financeira durante o país. Fico um pouco meio nervoso sobre a situação, né? Mas felizmente é a vida, né? Estressado ou chateado, uma hora ou outra, todo mundo fica. Mas, de acordo com especialistas, o ser humano tem dificuldade de lidar com situações ruins. Por isso, algumas pessoas optam por uma opção mais rápida, acabam buscando ajuda dos remédios. Mais de 53 milhões de caixas de antidepressivos e estabilizantes de humor foram vendidas no país de setembro de 2014 a outubro de 2015, um aumento de 11,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. E os dados locais surpreendem ainda mais. Nessa rede de farmácias da Grande Vitória, o aumento nas vendas desse tipo de medicamento já ultrapassa os 30%. O principal fator que eu acho que teve esse aumento é devido à crise hoje financeira, né? Várias pessoas perdendo emprego. A gente teve um aumento mais ou menos de 31% em relação a 2015, né, em antidepressivos e 39% em ansiolíticos. Esse é um aumento muito considerável, né, em relação de um ano para o outro. O pior é que os consultórios médicos não observaram o mesmo crescimento em relação às consultas, o que gera uma certa preocupação dos profissionais da saúde relacionada à automedicação. O problema é que as formas de obter, às vezes, essas medicações está inadequada, né? Às vezes o indivíduo não se consulta, busca outras pessoas de forma indireta para obter as receitas e vão à farmácia e começam a fazer uso da medicação. E o doutor tem razão em se preocupar. Quem está do lado de trás do balcão das farmácias já ouviu muita desculpa de que não tem receita e até casos mais graves de dependência. Talvez é um medicamento só de emergência, eles querem continuar tomando, isso acaba criando uma dependência, né? Chega com a desculpa, que meu remédio acabou, principalmente no final de semana, não estou conseguindo achar meu médico, mas não tem jeito, é somente com receita mesmo. Com a ajuda da internet, muita gente acha que sabe o problema que tem. E se muitos dos que ainda buscam auxílio médico já chegam no consultório até com diagnóstico pronto, imagine só o que não andam tomando por aí por conta própria. E não se engane, pode até parecer dica de gente ultrapassada, mas medicação por conta própria é coisa séria e muito arriscada. Existem alguns remédios, chamados tarja preta, que eles têm um efeito muito semelhante ao álcool. Quer dizer, você vai no barzinho, toma uma cerveja, toma uma dose de um destilado e fica, né, relaxado. Esses remédios, eles agem no cérebro muito semelhante a isso. Então, é um efeito passageiro e podem gerar dependência, né? Esses remédios são sérios mesmo, né? Precisa de procurar um médico antes de tomar.